Olá, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita, dando continuidade aos nossos estudos da obra Nosso Lar. Hoje nós iremos estudar o capítulo 35, intitulado Encontro Singular. Então André Luiz, depois de conversar com aquela senhora que foi trazida do umbral pelos samaritanos, chega uma pessoa perto dele e começa a cumprimentá-lo, E aí quando ele olha, ele fica surpreendido de ver que era o Silveira. Quem que era o Silveira, O Silveira era um antigo cliente do pai de André Luiz na Terra, O pai do André Luiz, ele era um comerciante, André Luiz não especifica o que ele fazia, mas ele era um comerciante. E um desses clientes dele, que era o Silveira, ele ficou doente, e não... Por razão de não estar podendo trabalhar, ele começou a passar por algumas dificuldades materiais e ele devia grandes somas ao pai do André e foi a protesto. Então a esposa do Silveira chegou aí lá na casa dele, pedir tempo, tentar conversar, para aguardar, porque o Silveira, que era o provedor da família, estava doente, estava acamado, os filhos também tinham adoecido, então eles estavam numa situação muito complicada, e mesmo assim, mesmo com intercessão até da mãe do André Luiz, o pai dele foi irredutível e fez questão de ir até o fim, nas questões judiciais, e levou o Silveira à falência e toda a sua família, que eles passaram depois por grandes dificuldades por conta disso. E André Luiz diz que ele próprio incentivou o pai, que não, deveria sim, porque é justo, tem direito de fazer isso, então vamos fazer, E aí o Silveira parecia nem lembrar de nada, estava apenas conversando com André Luiz, cumprimentando, perguntando do pai, de tudo, mas com muito carinho, com muito jeito, para não ferir o seu brio, o seu ego. Mas André Luiz, ele não consegue deixar de pensar no acontecido, E como espírito, como a gente vive comentando aqui no canal, não existe mais essa máscara do corpo, para esconder os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então André Luiz, ele começava a remoer essas questões íntimas, e é óbvio que o Silveira, ele percebia tudo isso, mas ele caridosamente tentava esquivar, tentava não puxar para esse lado das questões. Daí André Luiz até sente vontade de pedir desculpa, mas não faz, por vergonha e tudo mais. E aí o Silveira, percebendo que o André estava ficando muito constrangido, ele se afasta, Então André Luiz vai lá, com a sua confessora Narcisa, sua amiga de todas as horas, e conta para ela o acontecido, como que foi a história, o mal que a família dele fez para a família do Silveira e tudo mais, E a Narcisa explica para ele assim que ela também já passou por isso muitas vezes e que ela já teve inclusive a oportunidade de encontrar a maioria das pessoas que ela já feriu na terra, que ela não teve ensejo de perdoar ou de ser perdoada, e que isso é uma bênção que Deus nos concede, de reatar os laços que foram desfeitos, no caminho da nossa evolução, porque nós fomos criados para trabalhar em harmonia com todas as pessoas, não para criar rompimentos, desarmonias, Então, quando Deus nos dá a oportunidade de encontrar um desafeto, seja alguém que nos ofendeu ou que nós ofendemos, e de reativar o respeito, o carinho, a amizade, isso é muito bonito, então Narcisa fala assim: você aproveitou a oportunidade de pedir perdão para ele? E André diz que não. Então ela fala: não, então aproveite, porque o Silveira é muito ocupado, talvez demore muito para que você o veja novamente. Então vai lá, aproveita a oportunidade, E aí André Luiz vai, conversa com o Silveira, pede perdão, explica a situação da época, como eles eram vaidosos, orgulhosos, que eles só pensavam no dinheiro, que eles não tinham a dimensão das questões que hoje eles têm como importantes, as questões da espiritualidade, da moral,
E aí o Silveira fala assim para ele não se preocupar com isso, né? Que na verdade o pai do André Luiz foi um grande professor para ele, porque as dificuldades materiais que eles vieram a passar depois ajudaram eles a engrandecer o espírito, né? A ter que correr atrás, a se esforçar, a aprender, a se desenvolver. Então ele fala assim: eu quero ter ainda a oportunidade de visitar o seu pai junto com você, porque o Silveira também sabia que o pai do André Luiz estava no umbral passando por grandes dificuldades, né, nas regiões mais densas do umbral, né? Então, que fique essa lição para nós, né? Não vamos criar desafetos, né? Lembrando da lição do Evangelho, né? Que Jesus nos diz assim para que nós façamos as pazes com o nosso inimigo enquanto ainda estamos no caminho com ele, ou seja, enquanto você está encarnado, resolva as suas pendências, as suas questões de espírito encarnado. Não deixa para resolver no mundo espiritual, porque nesse caso, por exemplo, André Luiz deu sorte que o Silveira era um espírito que se regenerou, era um espírito de luz, trabalhava com os samaritanos. Mas e se ele fosse um obsessor? E se ele se sentisse no direito de prejudicar o André Luiz ou de prejudicar a família do André Luiz que ficou encarnada na Terra? Poderia causar grandes problemas a ele. Então, não vamos criar inimigos, não vamos criar desafetos, né? Vamos ter boas relações com as pessoas. Se a gente não pode ser amigo, irmão, vamos pelo menos não desejar o mal, cada um fica na sua, segue seu caminho, mas não faz o mal para a pessoa, não busca vingança, não deseje que as coisas ruins aconteçam. Às vezes os nossos raciocínios, né, que nós chamamos de lógica, que não é tão lógica assim, nós acabamos criando subterfúgios para desejar o mal para as pessoas sem a nossa consciência pesar. Então, em vez de você desejar que a pessoa morra, que a pessoa sofra um acidente, que aconteça alguma coisa ruim, ou que você vá lá e faça alguma coisa ruim, a gente pensa assim: ah, não, mas a lei de causa e efeito, Deus vai cuidar dele, a lei de causa e efeito vai cuidar, ele vai ter o que ele merece na hora certa, e por aí vai. Ou seja, a gente simplesmente dá uma maquiada ali, coloca umas florzinhas em cima do nosso desejo de que a pessoa sofra, fingindo que não, mas é só a lei de causa e efeito, é Deus que vai resolver para mim, tira das nossas costas e põe na conta do universo, né? Então não vamos, meus irmãos, desejar esse tipo de coisa, né? Vamos desejar que as pessoas estejam bem, que as pessoas se regenerem, que acenda a luz no coração dos outros, porque nós somos criaturas falhas, nós erramos, nós temos maldade dentro do nosso coração, nós vamos precisar do perdão dos outros, nós vamos precisar da ajuda dos outros, e nós não sabemos de quem vai ser. Pode ser que a única pessoa que consiga te ajudar seja aquele seu desafeto, que hoje é o seu desafeto, né? Então tenhamos cuidado com essa questão de inimigos, de fazer o mal, de desejar o mal, e vamos tentar construir luz dentro de nós, né? Fazer o bem, ajudar as pessoas e desejar que as pessoas estejam bem, sejam felizes, não importa quem elas sejam. Muita paz e muita luz, e até o nosso próximo encontro.